Graça e paz, amados irmãos, que alegria poder compartilhar da palavra do Senhor, aqui na Silva Jardim, que é a minha igreja, maravilha. Queridos, abram comigo as suas Bíblias, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Nós leremos o capítulo 1, versículos 16 e versículo 17. Romanos 1, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17, o texto diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a sua palavra e pedimos, Pai, que pelo teu Santo Espírito, pela iluminação dele, nós possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta noite eu quero falar com a igreja sobre um assunto que muitos de nós já ouvimos muitas vezes, mas ainda que seja um assunto frequente, de maneira nenhuma deve ser um assunto que a gente não vai dar valor. E o assunto de hoje, meus irmãos, é o poder do Evangelho. E queridos, quando nós olhamos ao nosso redor, quando nós olhamos ao mundo em que vivemos, existem muitas vozes. Existem muitos que tentam nos dizer o que é verdade, ou então muitos que tentam nos dizer o que funciona, ou até mesmo o que nos traz segurança. Por isso, a importância de culto a culto, semana após semana, mês a mês, nós continuarmos falando sobre o Evangelho, porque ele continua sendo a única fonte de salvação, a única fonte de poder. E se eu pudesse fazer com que você saísse daqui hoje com algo gravado na sua mente aqui: o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E com isso em mente, meus queridos irmãos, vamos pensar em 3 verdades acerca do Evangelho. E a primeira delas é que o Evangelho não é motivo de vergonha, pois
Ele é o poder de Deus. O Evangelho não é motivo de vergonha, pois ele é o poder de Deus. Volte seus olhos para o início do versículo 16, onde nós lemos. Paulo disse assim: pois não me envergonho do Evangelho. Meus irmãos, você já parou para pensar o que é o Evangelho? O Evangelho começa com o nosso Deus sendo santo e justo, criando todas as coisas perfeitas, boas e agradáveis. Mas nós, seres humanos, ainda que criados à imagem e semelhança dele, por conta do pecado, nós nos rebelamos contra Deus e nos afastamos da sua presença, e então atraímos para nós justa condenação. Nada do que eu e você pudéssemos fazer seria o bastante para que pudéssemos nos reconciliar com Deus e essa condenação não mais existisse. Mas Deus, que é rico em misericórdia, tomou a iniciativa. Deus, que é rico em misericórdia, não deixou que as coisas continuassem do jeito que estavam, meus irmãos. Deus envia o seu único Filho, Jesus Cristo, como homem, para viver a vida perfeita que eu e você não podíamos viver. E além de viver perfeitamente, Jesus Cristo, no meu e no seu lugar, morre a morte que nós merecíamos. Jesus não merecia morrer. Então, na cruz, Jesus leva sobre si todos os nossos pecados. Na cruz, Jesus Cristo suporta a santa ira de Deus Pai, ao se oferecer como Cordeiro perfeito, satisfazendo então a completa justiça divina. Mas isso não foi o fim, porque 3 dias depois, Jesus ressuscitou, venceu a morte e garantiu a salvação a todo aquele que crê. Amados, isso é o Evangelho. É a vitória do amor de Deus sobre o nosso fracasso. Isso é o Evangelho. A mensagem mais bela e mais poderosa que nós poderíamos ouvir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 diz isso. E era dessa mensagem que Paulo não se envergonhava. E ao ouvirmos isso, a gente pode ficar se questionando, mas por que alguém teria motivo para se envergonhar do Evangelho? Já que é uma mensagem tão poderosa, tão maravilhosa, tão bonita. Mas vejam que a mesma Bíblia nos mostram algumas passagens bíblicas de que sim, é possível termos vergonha do Evangelho. Em Lucas 9:26, por exemplo, Jesus disse aos seus discípulos: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Ou então, 2 Timóteo 1:8, Paulo advertindo Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. John Stott, um famoso teólogo, comentando acerca de Romanos, ele diz que se Paulo escreveu que ele não se envergonhava do Evangelho, era porque provavelmente ele havia sido tentado a se envergonhar do Evangelho. Mas quais seriam os motivos para que alguém se envergonhasse do Evangelho? Por que Paulo poderia se envergonhar do Evangelho? Vejam bem, meus irmãos, aquele tempo era governado pelo Império Romano, que exercia governo total sobre os povos. E o Império Romano se gloriava de quê? Do seu poder, da sua glória, da sua sabedoria filosófica e das suas conquistas militares. Em contrapartida, que glamour tem o Evangelho comparado ao Império Romano? Não tem riqueza, não tem luxo, mas era uma mensagem que estava conectada, estava associada a um judeu carpinteiro e ainda por cima crucificado. E meus irmãos, não havia beleza em nada disso. Não havia beleza em você ser judeu, não havia beleza alguma em você ser um carpinteiro, e muito menos havia beleza em você ter sido crucificado. Os judeus, por exemplo, eram subjugados pelos romanos, eram vistos como um povo menor, e todos nós vamos concordar que a carpintaria não trazia status nenhum para quem fizesse essa profissão. Jesus não era rico, tampouco Jesus se enquadrava nos moldes que um rei representava para os judeus, ou então para os romanos. Além disso, Jesus morre da pior forma possível, a morte mais vergonhosa. Jesus morreu uma morte de cruz.
E morrer numa cruz, meus irmãos, acho que a maioria sabe, mas não era o destino dos respeitados, não era o destino dos homens de boa fama, não era o destino dos bons, mas morrer numa cruz era destino dos piores criminosos. E diante disso tudo, Paulo declara: não me envergonho do Evangelho. Em 1 Coríntios 1, do 18 até o 29, nós podemos ver aqui que, sabendo que a mensagem da cruz parecia loucura para os sábios e escândalo para os judeus, Paulo não hesitou. Ele entendeu que enquanto o mundo zombava achando que a cruz era fraqueza, ali estava na verdade o poder de Deus, e não fraqueza. Deus escolheu o que era desprezado e humilde aos olhos do mundo, para mostrar força e sabedoria. Mas e quanto a nós? E quanto a eu e você? Nós podemos dizer como Paulo que nós não nos envergonhamos do Evangelho? É bem verdade que nós não estamos vivendo sob domínio do Império Romano, mas o mundo em que nós estamos inseridos igualmente valoriza o prestígio, valoriza o sucesso e valoriza a fama. E diante deste mundo, muitos têm lidado com o Evangelho de uma maneira muito peculiar, muito diferente. Alguns, por exemplo, trazem vergonha para o Evangelho, vivendo de um modo totalmente contrário às Sagradas Escrituras. Outros, então, têm vergonha do Evangelho. Alguns trazem vergonha para o Evangelho, outros têm vergonha do Evangelho, com medo de pressão social, com medo de ser ou não aceito pelos seus amigos, pelos seus colegas, escondem a fé. O famoso crente 007, que ninguém sabe que é crente, nem ele mesmo. Será que eu e você temos trazido vergonha ao Evangelho por conta da nossa conduta, ou será então que em algum momento nós temos escondido a nossa fé? Mas veja, nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, mas proclamá-lo com ousadia, sem medo, muito menos vergonha. Por quê? O Evangelho é o poder de Deus. E nós temos uma amostra desse poder ao olharmos para a história da igreja, queridos. O apóstolo Pedro, por exemplo, por medo e por vergonha, negou a Jesus por 3 vezes, mas depois do Pentecostes, esse mesmo Pedro, que havia negado a Jesus 3 vezes, esse mesmo Pedro, que tinha escondido sua fé, ele se levanta e diante de milhares, ele prega o Evangelho poderosamente. E muitas pessoas são convertidas. Ou então Paulo, o feroz, ferrenho, furioso perseguidor da igreja. Paulo era um que perseguia os cristãos, entrava nas casas, arrastava o povo para fora, homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas esse mesmo Paulo, por conta do poder do Evangelho, foi transformado em perseguidor da igreja, em um missionário. Mas ainda assim, meus irmãos, ainda que isso seja maravilhoso, ainda que isso seja muito bom, a beleza do Evangelho não está em um perseguidor se transformar em um missionário, mas a beleza do Evangelho está em um ímpio, em um pecador, em um destinado da ira de Deus, ser transformado em filho, em santo, em justificado. Queridos, o Evangelho é poderoso, o Evangelho muda vidas, o Evangelho cura corações feridos e restaura pecadores perdidos. Por isso que a partir de hoje, que eu e você possamos pedir a Deus para que nenhuma vergonha haja em nossos corações, para que possamos ter coragem, ousadia de falar do amor de Deus, falarmos do Evangelho, porque, meus irmãos, o Evangelho continua transformando vidas. O que nos leva para a segunda verdade, que é: o Evangelho é o poder de Deus que transforma. O Evangelho é o poder de Deus que transforma. Veja comigo o restante do versículo 16. Lemos a primeira parte, agora a segunda. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Sabe que eu conheço a história de um homem que, gente, pensa num nome ruim, nome nervoso, mau, brigão, rixoso, violento. Aí um dia o pastor da esposa dele decidiu visitar aquele homem. Aí, como ele era muito hospitaleiro, como ele era muito gente boa, ele recebeu o pastor com uma peixeira na cintura.
Resumo, meus irmãos, sabe o que aconteceu com esse homem? Sabe o que o Evangelho fez com esse homem? Hoje ele é um dos homens mais doces e mais queridos que há na igreja que ele faz parte, e ele é inclusive o que a Samira é aqui, coordenador do trabalho com as crianças na igreja dele. Então o Evangelho pegou um homem ruim, um homem que andava de peixeira, que queria bater em todo mundo que ele pudesse, transforma ele em um homem bom, um homem querido, um homem amável, um homem hoje que é o tio fulano na igreja dele. Esse é o poder do Evangelho, meus irmãos. Esse é o poder do Evangelho, o poder de Deus para salvar. E repare que quando você lê na Bíblia poder, a palavrinha que Paulo usa aqui é dinamis. E você já deve ter conectado a uma outra palavra do português, né? Como dinamite, por exemplo. E além de dinamis, poder, gerar a palavra dinamite, ela significa uma influência sobre a realidade sobrenatural. É como se fosse uma explosão sobrenatural que muda a realidade. É isso que Paulo está dizendo que o Evangelho é. O Evangelho, meus irmãos, não é simplesmente uma mensagem, mas é uma força explosiva sobrenatural que muda a realidade das nossas vidas. E essa força esmagadora, insuperável, irresistível é operada pelo Espírito Santo, que através da sua graça nos transforma, mesmo quando nós não conseguimos entender o que está acontecendo. Foi assim com Paulo. Uma força sobrenatural mudando a realidade de um homem que, de acordo com Atos 9:5, recalcitrava contra os aguilhões. Paulo não queria ser salvo. Paulo estava brigando com Deus. Mas não importa, porque o poder de Deus pode tudo, não é? Conheço ainda a história de uma mulher que estava passando por um momento de muita dor, um momento de muita tristeza. E ela não sabia mais como lidar, e a solução que ela tinha decidido em seu coração, num domingo como esse, era muito ruim. E então, passando aqui na frente da igreja, essa mulher simplesmente se sente empurrada para dentro da igreja. E quando ela percebe, ela está aqui conversando com o irmão. Essa igreja aqui. Ela está conversando com o irmão. E daqui a pouco o Evangelho entra na vida daquela mulher, transforma aquela mulher, e hoje ela é filha de Deus. Hoje ela é salva. Meus irmãos, somente o Evangelho tem poder para fazer isso. Restaurar alguém, salvar alguém. E perceba, quando o Evangelho chega a algum lugar, as coisas não continuam como antes. Se o Evangelho entrar na sua vida, a sua vida não pode continuar como antes. As vidas vão ser mudadas. Se o Evangelho entrar no seu casamento, o seu casamento vai ser restaurado. Se o Evangelho entrar na sua família, meu irmão, minha irmã, a sua família vai ser renovada. Porque nada permanece como antes quando o Evangelho entra em ação. Porque ele é o poder de Deus. O Evangelho, queridos, traz novo nascimento. O Evangelho faz uma mudança radical na mente e no coração. O Evangelho transforma perseguidores em perseguidos, em missionários. O Evangelho transforma lobos em ovelhas. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você veio aqui hoje pensando em algum amigo, pensando em algum parente, e você tem orado por essa pessoa, e parece que não há mais esperança, que Deus não salva essa pessoa, mas meu irmão, minha irmã, continue firme. O poder que transformou Saulo em Paulo pode transformar essa pessoa também. Continue clamando pelo poder de Deus para a vida dessa pessoa. E só há um jeito desse poder transformador, salvador, entrar na minha e na sua vida, que nos leva para o ponto 3, que é: o Evangelho revela a justiça de Deus por meio da fé. O Evangelho revela a justiça de Deus por meio da fé. Veja comigo o versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Percebam, meus irmãos, a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Isso significa que não são as nossas obras que nos justificam diante de Deus, porque nenhum ser humano é capaz de se justificar diante de Deus com suas próprias ações, com suas próprias obras. Mas o que nos salva é crer na obra redentora de Jesus Cristo. E quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, algo espetacular acontece.
a justiça dele, a justiça de Jesus Cristo, é imputada na minha e na sua vida. Isso quer dizer, meus irmãos, que no momento em que cremos em Cristo, Deus nos atribui a justiça perfeita do seu Filho. Aquele que nunca pecou, toma então sobre si o peso da nossa culpa e se faz pecado por nós. Assim, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, quando o Pai olha para você, meu irmão, Jesus morreu por você. Agora os méritos dele estão em você. Agora então, quando o Pai olha para você, ele não mais vê alguém fraco, alguém débil, alguém pecador, mas ele vê os méritos do Filho dele em você. Temos muitos pais, muitas mães aqui, nosso alvo é sempre buscar ser um pai e uma mãe melhor, mas saiba que diante de Deus Ele já te vê como um pai perfeito, uma mãe perfeita, não por conta de você, tá? Mas por conta do que Jesus Cristo fez na cruz. Isso é o Evangelho. E a gente pode aplicar isso a tudo. É um estudante perfeito, é um pai perfeito, é uma mãe perfeita, marido perfeito, esposa perfeita, trabalhador perfeito. Não por conta do que eu fiz ou deixei de fazer, mas por conta do Evangelho. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. E esse é o grande mistério e a maravilhosa verdade. Nós somos justificados não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. A justificação não é pelo que eu fiz, mas é pelo que Jesus Cristo fez por mim. E Paulo nos comunica como nós podemos nos apropriar dessa justiça, queridos, porque não tem como nos apropriarmos dessa justiça se não for por uma palavrinha. O justo viverá por fé. Queridos, a chave é a fé. Mas o que é a fé? A fé é apenas um sentimento passageiro? A fé é apenas uma opinião intelectual de que Deus existe? Hebreus 11:1 afirma o seguinte: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Queridos, a fé em Jesus é o fio invisível que nos conecta à eternidade. A fé é o que nos sustenta em meio às tempestades da vida e nos faz enxergar além das circunstâncias. Mas veja, algo fundamental aqui. A fé não é produzida por você. A fé não é gerada por você. A fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus, é Deus que nos dá a fé. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso significa então que a fé salvadora não nasce do meu esforço, muito menos do seu esforço, mas ela é plantada nos nossos corações pelo Espírito Santo. Isso é o Evangelho, meus irmãos. A gente tendo acesso à eternidade não pelo que a gente fez, mas pelo que Jesus Cristo fez. E para você ter acesso a isso, você precisa crer, mas nem isso vem de você, vem do Espírito Santo. A Confissão de Fé de Westminster, um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, no primeiro parágrafo do capítulo 14, diz o seguinte sobre a fé salvadora: a graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas, é obra do Espírito de Cristo nos seus corações. E essa fé nos dá confiança, queridos, de que embora sejamos falhos, na obra de Cristo nós somos aceitos. Embora sejamos pecadores, nele somos declarados justos. Pela fé, cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E essa força não apenas nos salva, mas também nos transforma, dia após dia, de dentro para fora. Portanto, queridos, se você crer no sacrifício de Jesus Cristo e não viver, se você não crer no sacrifício de Jesus e não viver pela fé, você continuará condenado. Ah, mas eu venho na igreja toda semana, eu estou no hall de membros, meu nome aparece no boletim, a minha família é crente há muitos anos, eu sou presbiteriano há muitos anos, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, não importa. Não importa. Somente a fé em Jesus Cristo nos justifica. Somente crer em Jesus Cristo nos justifica. Quer ver? Abraham Kuyper é o meu teólogo favorito. Ele é um neocalvinista holandês,
século XIX, XVIII, coisa assim. Ele fez o seminário, foi enviado para uma igreja rural. Chega nessa igreja rural, a igreja percebe o quê? Poxa vida, recebemos um pastor que não é crente. Então a igreja começa a orar por aquele homem então é tocado pelo poder do evangelho, a vida dele é transformada. Então, depois de ser pastor, que Abraham Kuyper é salvo. John Wesley, um que deu uma das melhores definições sobre o evangelho, John Wesley disse assim: o evangelho é Jesus Cristo. Ele conheceu o evangelho verdadeiramente depois de já ser missionário. John Wesley já estava no campo trabalhando como missionário, quando enfim ele conhece o evangelho e é salvo. Queridos, não adianta. Você pode ser o que você quiser, mas se você não crê em Jesus Cristo, na obra que ele fez na cruz, você não será salvo. Não será. Podemos ainda lembrar de Martinho Lutero, que durante muito tempo viveu atormentado pela culpa. Viveu pesado, tentando alcançar a justiça por meio das suas próprias obras. Só que um dia, ao estudar as Sagradas Escrituras, preparando uma aula para o seminário onde ele dava aula, ele encontrou uma verdade que transformou a sua vida, e não só a sua vida, mas a vida de muitos outros, e isso ressoa até hoje. Lutero leu assim como nós lemos hoje em Romanos 1,17: o justo viverá por fé. Neste momento, então, Lutero entendeu que a salvação não vem por meio de obras, não vem por meio de indulgências, muito menos qualquer mérito humano, mas unicamente pela fé na obra redentora de Jesus Cristo. E essa verdade trouxe paz à vida de Lutero, e mais do que isso, deu início a um movimento que mudou, meus irmãos, completamente o curso da igreja cristã, a Reforma Protestante. Dia 31 de outubro, nós comemoraremos 507 anos da Reforma Protestante, que é quando, lá em 31 de outubro de 1517, Lutero prega as 95 teses lá na igreja do Castelo de Wittenberg. Não apenas desafiando as indulgências, mas clamando pelo evangelho puro, pelo evangelho verdadeiro. E uma curiosidade, sabe por que ele prendeu no dia 31? Porque no dia 31 o pessoal fazia vigília, porque no dia 1º é feriado católico. Então ia lotar a igreja. Então logo de noite, no dia 31 ia estar cheia a igreja, dia 1º ia estar lotado, dia 2 também. Por isso que ele colocou lá. Lutero entendia de marketing, meus irmãos. Assim nascem então os pilares da Reforma Protestante, que nós bem sabemos, inclusive as crianças cantaram hoje de manhã 2 hinos sobre as 5 solas da Reforma. A primeira delas que eu tenho aqui é a sola fide, somente a fé, que é: a salvação é recebida somente pela fé, não pelas obras. E então temos sola Escritura, ou então somente as Escrituras, que é: a Bíblia é a única autoridade infalível para a fé e prática cristã. A Bíblia, palavra final. Solos Christus, somente Cristo. A salvação, Cristo é o único mediador e salvador. O único que nos leva a Deus é Jesus Cristo, nenhum outro. Somente Jesus pode te levar para o céu, meu irmão. Somente Jesus pode conectar você a Deus. Somente Jesus salva. Não é à toa essa frase aqui em cima da nossa cruz. Sola gratia, somente a graça. A salvação é um dom imerecido, concedido por Deus, por intermédio de Cristo. E por fim, soli deu glória, ou glória somente a Deus. Toda a glória na salvação pertence a Deus, e a nossa vida deve ser vivida para a sua glória. Queridos, a Reforma Protestante marcou um retorno às verdades fundamentais do Evangelho, reafirmando que a salvação não é algo que podemos comprar ou merecer, mas é um dom de Deus, recebido pela fé. Reformadores como João Calvino ou então Ulrich Zwinglio, do lado de Lutero, foram vozes poderosas que chamaram a igreja a redescobrir a mensagem da graça e da fé em Jesus Cristo. E essa reforma não apenas revolucionou a teologia da igreja, mas também teve um impacto profundo e duradouro na sociedade ocidental. Ao transformar o Evangelho, a vida de um homem,
Esse homem deu início a um movimento que mais de 500 anos depois continua a moldar a vida da igreja, nos convidando constantemente a voltar à centralidade de Cristo, à dependência da graça e à autoridade das Escrituras. Não foi Lutero, foi Deus que fez, através de Lutero. Todos esses grandes homens só foram grandes porque eles eram pequenos, mas serviam um grande Deus. Queridos, o ponto central é esse: a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. E assim como Lutero e tantos outros perceberam, não somos justificados por nossas obras, mas pela fé na obra perfeita de Jesus Cristo. A reforma foi um eco poderoso dessa verdade bíblica que, em essência, afirma que a justiça de Deus não é conquistada, mas é recebida pela fé. E hoje, nós somos chamados, queridos, a viver essa mesma fé, confiando que em Cristo somos justificados e reconciliados com Deus. Amados, ao longo dessa mensagem, nós podemos refletir sobre 3 verdades essenciais sobre o Evangelho. A primeira é que ele não é motivo de vergonha, pois é o poder de Deus. A segunda é que ele é capaz de transformar vidas de maneira sobrenatural. E a última é que o Evangelho revela a justiça de Deus através da fé. Portanto, se há algo que você deve levar consigo hoje, é a certeza de que o Evangelho é a resposta para os desafios que nós enfrentamos em nossa vida. O Evangelho é a resposta para os desafios que nós enfrentamos em nossa vida. Nós somos chamados a viver de uma maneira ousada, proclamando essa verdade sem medo, experimentando dessa transformação, seja em nós e através de nós. Lembre-se de não se envergonhar dessa mensagem que é poder de Deus, um poder sobrenatural, explosivo. Ao contrário, eu e você devemos nos alegrar e nos comprometer a viver, a compartilhar essa mensagem poderosa, assim como fez o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e tantos outros antes de nós. Deus convida eu e você a sermos instrumentos de sua graça e levarmos o Evangelho a um mundo desesperado que precisa de luz. Portanto, não subestime o impacto que o Evangelho pode ter na vida de alguém, meus irmãos. E por fim, vocês têm um boletim aí na mão, né? Pega o boletim, meu irmão, minha irmã, rapidinho. E vá na página da liturgia. É a parte de trás do boletim. Lá em cima, o que está escrito? Qual é a frase lá de cima? Entrai para adorar. E aqui embaixo? Meus irmãos, nós já entramos para adorar, então que nós possamos sair hoje, comprometidos a viver em resposta ao poder do Evangelho, confiantes de que por meio da fé, nós somos justificados e temos a certeza da salvação. Então, saia hoje para servir, saia hoje para proclamar o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém.